A aula de hoje, então, o que eu quero compartilhar é o que de fato é o posicionamento, né? Então, a gente precisa entender alguns conceitos, porque, veja, quando a gente fala algum jogo de palavras, as pessoas elas não sabem exatamente o que é a coisa, né? Tem algo muito importante dentro do que se refere às palavras, quando a gente fala, né? Algo que eu sempre repito, né? O signo, né? Então tem o signo, o significado e o referente, né? O que eu quero dizer com isso? A palavra, ela é um signo, né? Ela é um som, né? Eu falo então, por exemplo, caneta, né? Eu falo caneta. A caneta tinteiro. Vamos supor que eu estou falando para uma criança que não sabe o que é uma caneta ainda. Eu falo para ela, o Alan, vamos imaginar que você tem, sei lá, 4, 5 anos. Alan, pega uma caneta tinteiro. Você lembra que caneta é um negócio assim, mas tinteiro já não é um negócio que eu tenho aqui muito bem na cabeça. E aí, no caso, eu falo esse som, né? Então vamos lá, caneta tinteiro. Eu falando isso para uma criança, ela provavelmente não vai ter um significado formado na cabecinha dela, ou seja, o que significa essa palavra, né? Então eu falo, por exemplo, caneta tinteiro. Caneta tinteiro? Mas o que é caneta tinteiro? Né? Uma caneta tinteiro é igualzinho uma caneta, igual da sua escolinha, só que a ponta dela é diferente, ela é metálica, é uma ponta mais bonita, é diferente a forma de escrever, a criança, tá, etc., ela meio que entende, e ela vai lá no meu armário buscar a tal caneta tinteiro. Ela começa a fuçar lá no meu estojo, né, e aí de repente ela acha essa caneta que ela é igual a caneta, só que tem uma pontinha de metal, né? E a criança, ela fica toda orgulhosa dela, né? Quando você pede pra ela fazer um negócio, tá? Ela volta a moto, tipo, olha só, porra, trouxe um negócio. Ela viu o referente caneta, ela viu na concretude, ela viu na realidade o que é uma caneta tinteiro, né? Então, aqui é uma explicação que eu quero fazer só pra gente começar a nossa aula. Porque, veja, muitas vezes quando a gente fala posicionamento, palavra, o que significa? Já tem um primeiro problema, né? O que significa posicionamento para você, por exemplo, né? Posicionamento é posicionar alguma coisa, e aí fica ambíguo, sendo que uma caneta tinteira é uma caneta tinteiro, pô. Ela não tem um sentido ambíguo, ela tem um sentido só, ela tem realmente o que a coisa é. E o referente, que é realmente como que aquilo é na realidade, é real, pô, existe, né? Eu falo, por exemplo, sei lá, charuto, né? Bom, palavra, charuto, significado, né? É um enrolado de folhas de tabaco seco, tal. E aí o referente, né? A coisa em si. Então, quando a gente vai falar sobre posicionamento, né? E posicionamento, ele está dentro do marketing, a gente tem que entender de forma breve, então, o que a coisa é. É o que a gente chama aqui a etimologia das palavras. Etimologia estuda a origem das palavras. Então, para a gente começar a ter um conceito certo do que a palavra é, posicionamento, para que a partir disso a gente consiga, então, articular em como melhorar a nossa empresa para que ela seja, para que a marca, o posicionamento de marca alcance mais pessoas, para que ela seja vista da forma correta, para que a empresa, além disso, várias delas acabam cobrando mais caro ou acabam aumentando mais as vendas, caso você seja um público de massa. Então, o que eu quero dizer aqui é que se a gente não conhece o que a coisa é, como é que eu aponto para aquela coisa? Como é que eu peço para uma criança, né, algo que ela não conhece? Ela vai ficar procurando, ela não vai achar. Então, o problema da maioria hoje dos donos de empresa, dos empresários, dos empreendedores que falam assim, preciso posicionar a minha empresa. Ele tem só ele tem uma ideia, ele tem um sentimento a respeito do que é posicionamento, uma sensação, não a razão em si do que é a coisa. Ele não consegue descrever, ele não consegue apontar para aquilo na realidade. E isso, obviamente, já é um convite a olhar para todas as outras áreas, né? Porque, veja, qual é o compromisso hoje de qualquer pessoa? Conseguir olhar realmente para aquilo que existe na realidade, né? Então, a primeira coisa aqui, então, que fica claro pra gente, né? E qual que é a etimologia da palavra, primeiro, né?
posicionamento. E depois de marca. Primeira coisa aqui que a gente traz, a etimologia, a origem dessa palavra vem do latim positio. E em seguida vem, né, marco, que vem do germânico antigo. O que a gente tem que entender? Positio, olha só, né? Essas palavras, a palavra ela tem uma função. A função da palavra é descrever algo da realidade. Então, quando eu falo positio, o pessoal das antigas usava para positio, era posicionar algo em relação a outra coisa, né? Então, eu posiciono essa caneta em relação à folha, né? Então, eu posiciono a caneta do lado direito e eu posiciono a folha do lado esquerdo. Posicionamento, etimologicamente falando, de forma obviamente mais enxuta, é posicionar algo em relação a outra coisa. Então, coloque a caneta do lado direito, a folha ao lado esquerdo em cima da mesa. Então, está posicionado isso em algum lugar, né? É uma localização geográfica de alguma coisa. E marco, olha só que interessante, era utilizado para marcação territorial. Então, a galera pegava lá, montava uma cerca ao entorno de um terreno. Montava uma cerca ao entorno do sítio, da casinha, enfim. Era uma demarcação muito clara no território. Olha que bonito isso aqui. Veja se não é exatamente isso aqui quando a gente fala exatamente agora de uma marca. Uma marca, ela ocupa um território também, né? Uma marca, ela ocupa um território mental. Um posicionamento de marca, então, é um território mental marcado, relacionado a outro território já ocupado. Então, para deixar mais simples, vamos desenhar uma cabecinha humana aqui, que tá horrível, e vamos pensar que tem aqui o imaginário da pessoa, né? A cabeça dela, as memórias dela, os sentimentos, as sensações, e aí aqui a gente vai, né, para as faculdades humanas. Vamos pensar que, como um tabuleiro de War, é a cabeça de uma pessoa. Então tem vários territórios ali que já foram conquistados. Vamos pensar, sei lá, McDonald's, Burger King, Madeiro, né? Elas ocupam o mesmo espaço mental? Sim ou não? Não. Madeiro ocupa o mesmo espaço, o mesmo espaço mental que o Burger King? Por quê? Madeiro e Burger King aqui. Por que não ocupa o mesmo espaço mental? São categorias diferentes. Categorias diferentes? Não. A categoria é a mesma, é hambúrguer. Mas oferece... O Madeiro é... Com características diferentes. Características. Né? Então, as características do Madeiro. Um burgão, mais massa, né? De rico, né? Porra. É o melhor hambúrguer do mundo, porra. É o melhor hambúrguer do mundo, né? Eu tenho que admitir, não é, mas é bom. É melhor que o McDonald's, é melhor que o Burger King, né? Se intitulam como tal, né? E o ambiente é bonito. O ambiente, você pode ver que os móveis, a qualidade estética do lanche, dos móveis, da localização, da tipografia, das cores, representam o quê? O cheiro, representam o quê? Algo rápido e pueril, ou algo que é rápido, mas traz uma sensação de cuidado maior, de um certo, até posso dizer, talvez, não é exatamente luxo, porque o luxo ele entra numa outra categoria, mas algo mais refinado. E é interessante que no Madeiro tem a assinatura do chefe, né? Pois é. No próprio ketchup, né? Na mostarda, tem lá a assinatura do chefe. Os outros não tem, né? Então tem a pessoalidade também ali junto com a... E que traz o quê? Exclusividade. Portanto, justifica o preço, né? E aí tem o BK e tem o McDonald's aqui que eu trouxe, né? Percebe que eles estão na mesma categoria, mas com características diferentes, eles estão no mesmo nicho. Nicho, hambúrguer rápido. Características, cada um tem as próprias. BK, cara, é algo mais jovial. BK ali, poxa, vive e mexe, eles colocam lá os artistas mais jovens, tem cantores mais jovens, tem
Enfim, as campanhas de marketing sempre são para este público. Quando você pega o McDonald's, você pode perceber que a comunicação, né, não sempre, né, eles se perdem às vezes um pouquinho, mas é um pouco mais para família. Então já não é mais tão jovial, é para pessoa do dia a dia, né, que quer um lanche gostoso e rápido. Então eles atendem um nicho de público, aliás, eles atendem um público-alvo que não é exclusivo para molecada, mas sim um público-alvo que está ali na correria do dia a dia e quer uma comida rápida, que sabe que tem aquele gosto. Eu, honestamente, eu adoro o gosto ali de McDonald's, eu sei que a porcaria eu fico inchado pra cacete depois, mas cara, eu gosto, né? Não é um madeirão, mas eu gosto. Eu gosto. Enfim, a coisa é posicionamento de marca. Posicionamento de marca é um posicionamento de algo em relação a outra coisa. É o posicionamento de uma marca, é o posicionamento de um território em relação a outro território. Então, nós temos a categoria aqui, ou seja, o nicho de hambúrgueres, fast food. E nesse nicho, nós temos o que? As subcategorias, que são os subnichos. E esses subnichos têm suas características individuais. E essas características individuais é o que a gente chama de diferenciação. E aqui a gente tem um dos maiores vilões quando a gente está falando para as empresas, médias empresas, para as pequenas empresas, né? Então, faturamento ali de até 5 milhões por ano, uma pequena empresa, e 5 milhões até 90 milhões, uma média empresa. O que eu quero dizer com isso? A gente vê as pequenas e as médias, normalmente, não comunicando ou nem conhecendo seus diferenciais. Eles olham para um concorrente e querem ocupar o mesmo espaço territorial do concorrente. Mas como que eu sobreponho uma caneta no mesmo espaço dessa caneta? Né? Sei lá, vou pegar aqui, ó. Caneta verde, né? Cara, eu quero que encaixe no mesmo lugar. Não dá, bicho. E é o que as marcas fazem. Meu concorrente está fazendo tal coisa. Vou fazer também. Mas aí, no caso da caneta, você tem uma caneta azul e uma caneta verde. Pois bem, Poderia posicionar... as duas elas estão na mesma categoria, caneta. Aí entra a parte do subnicho. Só que tem uma coisa por trás da diferenciação. Ó, o Apple Watch aqui avisando que eu tô morrendo. Já tive 3 paradas cardíacas, né? Você está tendo quarto ataque cardíaco. Senhor, você tá tendo ataque cardíaco. Ah, tá tranquilo. Né? Pô, cara, não dá assim pra... Só que o que eu posso fazer? Eu posso reconhecer quem eu sou, o que a minha empresa tem de diferente em relação a outra empresa da mesma categoria. Então, estou nessa categoria de hambúrgueres. O que o meu hambúrguer terá de diferente relacionado ao meu concorrente está nesse mesmo nicho. E de onde vem a diferenciação? Aqui a diferenciação ela é comunicada já na ponta do iceberg. Então, vamos pensar aqui num iceberg. Né? Vamos pensar aqui numa estrutura que é um iceberg. Bom, um iceberg, né, tem aquele desenho clássico, né, de que o homem, né, só tem noção de sua consciência, né, e há um inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal, né. Então, o Dr. Jung, por exemplo, ele trazia, né, o inconsciente coletivo como se estivesse mais embaixo e o inconsciente pessoal. Bom, não vou entrar aqui em Jung agora, mas o ponto é que existe algo mais profundo na empresa. Existe depois uma camada que ela está próxima da superfície, né? Ó, eu fazendo o modelo psíquico aqui, né? Então, aqui é como se tivesse um nível mais profundo, que eu vou chamar de primeiro nível. Tem um segundo nível, que ele está mais próximo da superfície. E tem o terceiro nível, que é a superfície em si, né? Então, fazer uma circunferência aqui ao entorno. E aí, no caso, a superfície é o que nós denominamos posicionamento.
Ou seja, através da comunicação, de uma campanha de marketing, de uma campanha, uma propaganda, né? Formou-se, ao fim da campanha, uma imagem ou um território, ou uma ideia a respeito daquilo dentro da minha cabeça. Percebe que é assim que acontece? Tu ouviu um negócio, aquele negócio já é a resultante de um longo trabalho que a empresa já vem fazendo. E quando você termina de ouvir aquela pessoa, que pode ser um contratado, né? Você contratou uma agência de publicidade que fez aquela campanha e ela contratou atores. E aqueles atores têm um discurso, eles se comunicam e ao fim daquela propaganda, você formou na sua cabeça uma percepção. Aquela propaganda, ela ocupou um território mental agora, dentro de ti. Novo. Que acontece o seguinte, ou você vai dizer, nossa, a Burger King tá parecendo McDonald's. Ou você vai dizer, nossa, entendi, é isso que o Burger King tem diferente em relação ao McDonald's. Ou você vai falar assim, nossa, não conhecia essa marca, que legal, o Burger King parece que é legal, uma marca mais jovem. O que eu quero dizer com isso? Ao fim de uma propaganda, você pintou uma tela que agora mora dentro da tua cabeça, que está no seu território mental. Preciso que a gente pense em território mental como se fosse uma fazenda enorme assim que está na sua frente. E a cada marca que toca você, a cada campanha de publicidade que toca você, ela gera em ti uma percepção. E essa percepção alocou um espaço. E se você vê mais peças dessa empresa, se você consome mais campanhas, mais pílulas, você vai absorvendo mais e mais aquela marca e ela forma um território mental muito bem demarcado em você, da mesma forma como um ferro que marca a bunda de um boi, que marca a bunda de um boi. Quanto mais alta é a temperatura do ferro, mais aquele boi fica com o couro marcado. Quanto maior, então, o impacto da minha publicidade, maior, então, será a impressão que eu vou causar na cabeça de uma pessoa. Eu lembro até hoje, quando era criança, de quais propagandas vocês lembram? De quais peças de publicidade vocês lembram? Eu lembro da do Bombril. Tô lembrando duas coisas, né? O ato que você acabou de dar o exemplo do marco, do boi, a marca tá ali, né? Ela tá ali parada, tá em cima da mesa. Tem um ferrão. Tem um ferrão que chama? O ferrão. Ferrão, que é a marca. Não, mais. é o símbolo, né, que vai marcar o bumbum do boi. Ele tá parado ali. A empresa tá parada, né? Enquanto não vem um cara, pega na mão, esquenta aquilo e faz o ato de marcar, né? Que seria de fato, o marketing ali. O boi tá A lá. marca não acontece. O boi tá lá O esperando cliente a tá marca. lá. O cliente, tá lá exatamente. esperando a marca. O cliente está esperando. Ele quer receber uma oferta. Se o produto é bom, é obrigação da empresa fazer a oferta, fazer a campanha publicitária, né? E tem um departamento de marketing da empresa que é esse primeiro solo aqui, que eu vou falar dele daqui a pouco, que ele é responsável por mostrar para a empresa, para o time interno primeiro, para onde essa empresa está indo, em conseguinte, pensar na campanha para gerar a sensação correta e, por fim, jogar a campanha, lançar a campanha. E o lançamento dessa campanha, se ela foi uma boa campanha, é o mesmo que um ferro bem aquecido. E quando a campanha ela é lançada, ela vai marcando as pessoas. Se uma campanha é mal lançada por conta de erros na etapa 1 e na etapa 2, a campanha não esquenta, né, as pessoas. Ela não marca as pessoas. E aí, com isso, a gente precisa fazer a primeira pergunta. Independente do nicho que seja a sua empresa, como ela está marcando as pessoas? Porque a forma como você marca alguém, pode ser que você não esteja marcando em primeiro lugar, ou você esteja marcando errado. Você esteja causando uma percepção errada.
que é o que eu chamo então de ruído de posicionamento. Mas veja, o ruído do posicionamento ele é um diagnóstico da superfície só. Por quê? O que eu analiso quando uma pessoa vem? É muito simples. Eu analiso o discurso dela, do que ela acreditava que ela deveria passar. Então a empresa, ela se consulta conosco. As pessoas não reconhecem os meus diferenciais. Essa clássica, né? As pessoas não percebem o valor que eu tenho, ou elas não entendem a minha mensagem. E aí eu falo assim, tá, mas qual a mensagem que você quer passar? Qual sensação, qual percepção você quer passar? A pessoa ali, ela já se engabela um pouco. E aí, beleza. Então ela busca responder a essa questão, né? Que o pessoal que está assistindo aqui também pode buscar a resposta para essa questão, né? Qual percepção que marca, né? Aliás, de que forma você quer marcar aquele que tem contato com a sua campanha de publicidade? Will, o que é exatamente uma campanha de publicidade? Aquela que vai para Globo, né? É o Reels que você fez, o Stories que tu escreveu, o anúncio que você roteirizou e gravou, a roupa que tu usou. Isso tu vai marcando as pessoas. A logo que tu tem, a fachada da sua empresa, a comunicação do site, isso tudo marca. E aí eu faço essa primeira pergunta. Olha, mas me conta um negócio, né? Pelo que as pessoas deveriam então reconhecer você? Que percepção as pessoas deveriam ter de ti? A pessoa começa a me responder, não de forma organizada, mas de uma forma que ela vai colocando as palavras, eu monto uma ideia daquilo. Fala assim, então quer dizer que você quer passar a percepção que a sua caneta, ela é uma tinteiro, ela é feita por artesãos, você faz já há 100 anos dentro da sua família, e enfim, é isso que estamos falando. Nossa, é isso, você organizou a minha cabeça. Cara, veja, o dono da empresa, se ele não consegue narrar essa história, se ele não consegue narrar com clareza a percepção a qual ele quer passar, a qual ela quer defender para o cliente dele, quem vai fazer isso? Ninguém. Não tem como o cliente, por conta própria, se sentir ou sentir-se curioso o suficiente para descobrir tudo que a marca tem de diferencial. Assim, é um egoísmo da parte da empresa que quer ser percebida. É tipo uma criança que está fazendo birra no chão querendo ser reconhecida. O posicionamento, então, ele tem que acontecer, um bom posicionamento pelo menos, através da clareza que o dono tem sobre a própria empresa. Da própria empresa. Para onde essa empresa vai? O que eles valorizam nessa empresa? Qual é a missão dessa empresa? Como eles fazem isso? Depois isso comunicado em peças publicitárias, ou seja, posts do Instagram, posts do LinkedIn, posts do YouTube, no site, no livro, no curso, no produto, no serviço, no celular que tu tem, no charuto que tu fuma para quem degusta charuto. Aquilo tem que passar. Os símbolos passam uma ideia. A gente vai chegar lá em símbolos, em sensações e etc. A gente vai falar da parte simbólica, né? Então os símbolos passam a sensação também, né? A gente vê isso, como eu citei aqui, no Madeiro e no Burger King. Tu olha para um Madeiro, tu olha para um Burger King, tu fala assim, tem diferença estética. A estética deste lugar parece mais cara que a estética desse lugar. Por quê? Eu não sei. Tem um motivo. Tem como construir essa percepção. Percepções são construções. Então, por exemplo, eu posso criar uma empresa hoje na qual eu seja, beleza, o founder, o CEO até, mas eu posso pegar essa empresa e querer comunicar ela para uma audiência completamente diferente de mim. Não tem problema. Desde que eu tenha domínio da comunicação. Desde que eu tenha domínio do que eu estou fazendo, do que o meu produto faz, para qual demanda tem, para qual público-alvo tem. Aliás, eu quero atrair. Mas o que as pessoas não entendem ali no primeiro instante é que ideia você quer passar. Com isso, vem o estudo dos clientes. A gente vai lá e fala assim, cara, mas me conta como é que seus clientes chegam e o que eles falam de você e como é que eles tratam você. Recentemente, eu fiz o posicionamento de uma marca de erva mate, né, do Rio Grande do Sul. Eu posso dizer porque, enfim, eu não vou entrar em detalhes do projeto,
Mas um deles era que a cliente me passou que os clientes tinham uma percepção. O que eu fiz? Os meus padrinhos de casamento são lá do Sul, são do Rio Grande do Sul. Enfim, sou padrinho do filho deles, tá? Uma coisa bonita pra caramba. Bom, o ponto é, eu falei assim, cara, vocês poderiam, por favor, me perguntar o que faz o gaúcho comprar a erva, né? A erva mate? E vocês poderiam me dizer qual a percepção que eles têm dessa marca? E fiz isso com umas 10 pessoas. Cara, o que os clientes viam e percebiam da marca era algo brutalmente diferente do que a pessoa da marca, do marketing, achava que tinha que passar. Tipo, era muito diferente. Então aqui fica a primeira tarefa para quem está assistindo. Primeiro, qual percepção você quer passar? Tem uma resposta pessoal para isso. Segundo, pergunte para clientes. Cara, o que você acha do meu trabalho? O que você acha do meu serviço? O que você acha do meu produto? A pessoa vai te responder. Né? Você pode pedir para amigos, para pessoas mais próximas, elas vão te dizer. Porque o que ela vai te dizer? Ela vai te dizer exatamente o que está no território mental dela. Quer dizer, você já está posicionado lá. Você já está posicionado lá. Você já está na cabeça dela. Aí vem a forma como você se comunicou, pintou um quadro na cabeça da pessoa. E a comunicação são 4 tipos de comunicação: simbólica, verbal, gestual e textual. Então esse conjunto comunicativo gerou uma percepção na cabeça de alguém. E aí vem a pergunta: que percepção? É como o cara que vende água no trânsito. Ele não tem uma empresa em si. Ele tem ali uma fonte de renda. Entra dinheiro no caixa dele. E muitos ganham muito mais que, né, gente que estudou tudo e tal. O que eu quero dizer com isso? Ele tem uma fonte de renda, ele não tem uma empresa. São coisas diferentes. Uma empresa é como se fosse uma embarcação estruturada com departamentos, onde as pessoas de dentro daquela embarcação sabem para onde estão indo, sabem a cosmovisão que eles têm, ou seja, o conjunto de valores que eles respeitam, que inclusive é acima do próprio CEO ou founder, que esse próprio CEO e founder, ele respeita, por mais que ele tenha criado junto com os outros líderes, ele respeita. E esses valores, com esse destino na onde a empresa quer chegar, essa visão na onde orienta cada ato da empresa, com essa missão que é ajudar, por exemplo, né, a nossa missão aqui é ajudar, é posicionar empresas, né? Nós temos uma solução que a missão é ajudar no máximo possível de posicionamento de empresas, né? A nossa visão é posicionar as empresas competentes para transformar as pessoas, os negócios e o país. Uma visão que a gente tem, assim, isso nos aspira, é a nossa causa, né? Marinheiros, estamos indo para lá. E o que a gente vai fazer lá? Bom, a nossa missão é pegar essas empresas aí pelo caminho que não tem uma comunicação clara, estão mal posicionadas, cheio de ruído, e posicioná-las. Vamos lá! Né? Só que para isso, a gente não faz a qualquer preço. A gente tem valores que nos protegem. A gente tem 4, encantamento, sede de crescimento, atitude de dono e falar a verdade. Então, nessa empreita, nós aqui dentro da Caravela só vamos falar a verdade. Não vai ter mentira. Sede de crescimento, cara, a gente vai ter sede de melhorar, de estudar o vento, de estudar as navegações. Não vamos ficar coçando o saco, não. Né? Atitude de dono, é cuidar das coisas direito, É entender que a treta é sua também, você tem que se incomodar com as coisas. E o encantamentual é ser bom com a galera aqui de dentro e ser bom com os clientes que a gente vai achar, beleza? Essas são as nossas regras aqui. Né? A galera, beleza. Eu topo, eu gosto dessas regras. Isso protege a corporação. Né? Isso protege a corporação do próprio dono, dos funcionários, de demissão, de contratação e de quem ele contrata como cliente. Uma dúvida pensando no iceberg. A ponta é o posicionamento, é o que eu externo da minha empresa para o meu consumidor. Uhum. E abaixo do iceberg é onde está isso, está a estrutura da minha empresa. É isso aí. É isso aí. Você imagina que primeiro você planeja a ideia da empresa e etc. Tá? E você vai estruturando ela, né? E você vai mostrando ela de acordo com aquilo que existe. Percebe que não dá para você mostrar algo que não existe? Até mesmo tem uma galera, né, que vai lançar um produto e vai fazer um MVP, né, que é um mínimo produto viável. E esse mínimo produto viável ela nem tem às vezes.
Então ela testa esse produto para uma pequena audiência que deseja aquele produto, lança aquele produto e ela entrega aquele produto, às vezes, aula após aula. Eu mesmo já fiz isso. Né? Então, tipo assim, eu queria testar, eu queria validar uma mentoria em grupo na época de psicoterapia. E aí, no caso, eu não tinha um produto, mas eu sabia fazer o produto, eu tinha o conhecimento, só não estava organizado e escrito. E aí mas ao invés de eu colocar muito esforço aqui, deixa eu ver se ele tem mercado. Eu fiz um MVP, ali eu vendi para 30, 40 pessoas, eu falei assim, tem mercado. Aí eu fui entregando aula após aula, né? E foi um MVP, um valor mais baixo por conta disso, depois foi melhorando o negócio, né? Então, o que eu quero dizer, a empresa, independente do tamanho dela, ela vai ter que ter um produto ou um serviço para vender. Ela tem que ter algo para vender. E para ela vender algo tem que ter uma demanda, que é onde a pessoa, através do marketing, ela analisa a demanda, né? Então, veja, aqui já saiu já, né, 2 reflexões já muito boas já para o cliente, né? Aí vem o segundo nível aqui. O segundo nível é o que a gente chama que é a preparação das campanhas. Preparação das campanhas. De novo, né? Will, quais campanhas? Seu post no Insta hoje. Seu carrossel que você postou hoje mais cedo com a esposa. Não precisa preparar? Né? Mas precisa? Não, isso aí, E esse é o problema. As pessoas tratam o departamento de marketing de suas empresas como se fosse algo que não importa. Sendo que o que faz vender é o marketing. Porque o marketing, qual é a finalidade do marketing? Um elemento de propagar uma ideia, né? Então, dentro do marketing, existe toda essa estrutura aqui que a gente vai chegar, visão, né? Que eu chamo de estrela polar, né? O nicho, que é o que eu chamo de farol, tem a missão, que é o produto em si, que é o que essa empresa vai fazer, né? Ou como ela faz. Só que isso tudo é uma expressão, a preparação das campanhas é uma expressão do que a empresa é. E depois essa campanha vai para o ar e gera uma percepção na cabeça do público. Gera um sentimento, né? O que na verdade é uma venda, cara? Se não um desejo que a pessoa tem, uma falta que a pessoa tem, e ela vê essa falta podendo ser preenchida no produto que ela vai comprar. Ela olha para um produto, ela olha para um serviço, ela fala assim, cara, este produto preenche a minha falta, preenche a minha demanda, a demanda que eu tenho, né? E aí, no caso, essa preparação de campanha, obviamente, ela tem que ser preparada pensando na minha audiência, no público-alvo, pensando se tem demanda desse produto que eu quero vender, e eu vou conhecer cada vez mais esse público-alvo com o tempo, mas eu penso num grupo, né? Eu não vou pensar numa pessoa. Né? Tem muitos livros que falam, não, você tem que pensar numa persona, né? Numa pessoa. Cara, eu já fiz muita persona, mas hoje, olhando, eu vejo que é público-alvo. Então, assim, qual é o público que deseja esse tipo de coisa? Então, o público do rock and roll. Como é que eu diferencio isso por idade, bicho? Tem como? Não tem, cara. Tem velho que curte rock, tem criança que tem um negócio que já nasceu gostando de rock por conta do pai, da mãe e tal. Não consigo fazer essa diferença. Eu não consigo. Com o tempo, com dados, eu vou trabalhando os dados, aí vai melhorando, mas é muito mais fácil eu ver se tem um público que tem essa demanda. Eu olho de uma forma mais geral, mais de fora, sabe? Então eu quero vender caneta de luxo. Existe um público no mundo que compra caneta de luxo, que gosta disso? Existe. A Montblanc já tomou esse público inteiro? A maior parte. E sobra alguma coisa? Bom, é caneta de luxo que tu quer? Cara, a Montblanc já ocupou o território mental quase inteiro disso. Tá, mas e se eu fizer uma caneta mais exclusiva e mais premium? A Montblanc não é ultra luxo. Tem canetas da Montblanc, uma série lá que é $1 milhão, tal, que você manda fazer, enfim. Mas essa não é divulgada. É uma Montblanc mais de luxo, né? Pô, então eu vou fazer uma caneta de mais luxo. Estilo Rolex e Patek Philippe. O Patek Philippe acabou de lançar um relógio. Tava conversando com um amigo meu que vende relógio. Parece que a fila de espera é 3 ou 5 anos.
Um Patek Philippe que acabou de lançar. Por quê? O Patek Philippe é mais exclusivo que o Rolex. É mais caro e mais difícil de ter. Dentro do luxo, ele se segmentou. Então, ele preparou uma campanha para gerar essa impressão. Mas antes dessa campanha ser gerada, ela precisou ser gerada num outro lugar. Que é onde a gente tem o setor da empresa, que é o marketing. Que é prova disso? Já ouviu o termo precisa melhorar o marketing interno? Né? O que é o marketing interno? Fala pra mim. O que é o marketing interno? É vender o teu produto para os teus funcionários. Que produto? A missão da empresa. A missão da empresa, a visão. Os caras têm que estar comprados comigo na guerra. Porque, obviamente, eu não li toda a literatura do marketing ainda, mas eu já li boa parte dela. Toda a literatura do marketing ela foi escrita com base nas estratégias e nos nomes utilizados para a construção de estratégia de guerra, de batalha mesmo, de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial. Tem um livro que eu estou para estudar ele, eu dei uma folheada nele, mas eu li outros livros que tem esse autor, que é o Clausewitz. Ele tem um livro que se chama Sobre a Guerra. Folhei ele um pouco. Cara, as nomenclaturas que eu encontro nos livros do Kotler, nos livros do Jack Troll, nos livros dos clássicos do marketing, tá em 1800 e pouco, cara. O Clausewitz, ele foi um dos maiores estrategistas de guerra, né, analista de estratégia de guerra que já existiu. A gente pode trazer aí como um filósofo da guerra, né? E toda a nomenclatura e toda a comunicação de um livro de marketing é baseado num livro de guerra. Atacar, ocupar território, ganhar terreno, aumentar os lucros, né? Aumentar de tamanho, vencer o concorrente. Olha o jeito que é óbvio isso, a linguagem de guerra. E se eu não vendo para minha tropa, e se eu não vendo para minha galera, meus funcionários, que a gente tá numa guerra, que a gente tá num confronto, falta o quê? Um inimigo para confrontar. Falta o quê? Testosterona para ir, não, a gente não pode perder a batalha, a gente tem que expandir o território, a gente tem que ganhar território, a gente tem que ocupar território. O que a Alemanha fez? Ela ocupou o território quase da Europa inteira. Porque ganho de território, no nosso caso é ganho de território mental. Como é que eu ganho mais território mental? Mas esse território mental, ele tem que ser repetitivo e visto da mesma forma. Que aí é onde vem a coerência da marca. Então, Ferrari. Carro, barato ou caro? Caro. Caro ou caro? Só caro. Caro, né? Um Mercedes é um bom carro. Uma top de linha da Mercedes, uma AMG é 1 milhão e pouco. A Ferrari é 2, 3, 4, 5, então é caro, né? Beleza. É esportivo ou é mais pra família? Esportivo. Beleza. Ferrari é assim desde quando? Acho que desde o início. A marca manteve uma coerência narrativa ao longo das décadas. Isso é o que mantém uma marca forte. E claro, uma corporação que tem valores claros, tem a visão clara, tem a missão clara, ela se adapta. Ela melhora, ela troca, ela pode amplificar um pouco o nicho, ela pode mudar até um pouco de nicho, mas o que ela não se perde é dos motivos da fundação. O que ela não se perde é, por que a gente tem um negócio? Pensando na Ferrari, imagina se hoje a Ferrari para de fazer carro esportivo e começa a fazer carro de luxo para família, tipo o Rolls Royce. Os caras que têm a Ferrari hoje, né, que são fãs da marca, vão se sentir traídos. É isso aí. Ou começa a fazer uma versão mais pocket. Imagina um Smart Ferrari. Uma Ferrari Smart. De 2 lugares, quadradinho. Mas toda invocadona. Eu vou vender. Eu vou vender minha Ferrari e comprar a Lamborghini, pô. É que o Uno já é uma Ferrari, né? Qualquer escada, então. Meu filho. A Fiat comprou a Ferrari justamente como uma mensagem clara pro mercado, né? Bom, nós temos o Unos. Aliás, nós temos Unos e Ferraris. Exato, né? Só pra se tocar. Ano que vem eu quero comprar um Uno de novo, cara. Pra quem não sabe, o meu primeiro carro foi dado pela minha mãe, que não tinha dinheiro nenhum, é fudido. E foi um Uno Mille, né? Porra, cara, o Uno era uma máquina, era o indomável. A pergunta é como é que você cabia dentro do Uno? Ele era maior, né? Porra. Eu era grande na época ainda, né? Era um boi.
Não, cara. É porque o Uno é uma outra categoria de carro, né, cara? Existem os carros e existem Unos. Tem? Então é uma outra aula que tem que abrir só para falar de Uno. Né? Cara, inclusive seria muito massa a gente construir aqui uma aula falando exatamente do Uno, da construção simbólica e da imagem do senso comum do Uno, por que ficou isso no senso comum brasileiro, que inclusive se a Fiat, né, dono da Fiat, se estiver assistindo aí, ou o Eugênio de Martin, faça um teste de lançar um Fiat Uno quadrado numa campanha de lançamento e etc, alguma coisa assim vai torar de vender. Porque é um carro que está no senso comum de forma muito forte, como o Fusca foi. O Fusca foi o primeiro carro assim que explodiu no mundo fazendo isso, né? Então, e de repente a marca se perdeu, né? Ela fez uma outra versão, enfim, não vou entrar agora nos deslizes de posicionamento da Volkswagen, né? Muito bem mencionado em várias biografias, em bibliografias. Bom, aí vem o marketing da empresa. Então o que é o marketing interno? O marketing interno não tem aquela galerinha lá do marketing interno da empresa, né? Uma empresa mais estruturada, cara, claro. Vender a empresa para o funcionário, que é o quê? Cara, você vai vender a visão da empresa para ele. Então, deixa eu colocar aqui. Marketing interno. E se você for pensar, uma empresa não começa pelo marketing interno, que é você vender ela para você mesmo. É estilo aquele meme da galinha, né? Você é uma guerreira, né? Quem é minha guerreira? Você é a máquina de vencer, né? Você sozinho no negócio, fudido. Quem é minha guerreira é boa, né? Sacanagem. Cara, qual a função do marketing interno? Propagar, né? Propagar a visão, a missão e os valores. Para que aquelas pessoas que estejam ali, elas estejam em comunhão, em comum acordo, para que haja um comum acordo para onde estão indo. Olha só algo interessante que aconteceu hoje, né? O time comercial não estava rendendo tanto, estava dando alguns problemas. E eu chamei eles na sala, dei aquele feedback assim, né? E por dentro é até engraçado, né, cara? Porque você dá aquele feedback e tal e você fala assim, putz, cara, eu não queria brigar, eu não queria, né, apertar no extremo, mas tem que apertar, porque senão a galera fica mole, né? Eu vejo que o líder é dessa figura ambígua, né? De amor e ódio por ele ao mesmo tempo. E olha que massa, já fazia dias já que o time não batia a meta, agora há pouco, antes de começar a aula, o time falou, eu tava conversando com um vendedor, e ele falou assim, cara, só tá faltando 2K pra bater a meta de hoje. A meta é mais de 40 pau ali por dia. Eu falei assim, cara, que massa. Aí ele falou assim, o que um espartano faz, né, quando o seu rei se decepciona com eles? Ele trouxe essa analogia, e aí eu falei assim, faz o que é necessário. Ele disse, é óbvio, eu não vou embora enquanto isso aqui não for alcançado. Eu me recuso a perder. Eu me recuso a perder o seu respeito, né? Porque eles são comprados na visão. Eles sabem que quando a gente deixa de vender para as empresas, a gente tá perdendo gente, assim, de uma forma muito ruim, porque o nosso produto é muito bom. Então, quando uma pessoa não entra numa call, ou quando uma pessoa é mal atendida, ou acontece algo desse tipo, eu preciso levar essa dor para eles, porque, gente, lembra o que a gente está fazendo. Daqui a um tempo, a gente quer melhorar o nosso país. E a gente vai fazer isso através do nosso trabalho. E eles sabem que o produto é bom. A nossa missão é atender esses empresários, esses donos de empresa, que não conseguem se comunicar, porque tem ruído de posicionamento, que estão cheios de problema. E os nossos valores encantamento alto, tal. Os caras, putz. Então, quando tu vem e vende a missão para eles, você vende as tarefas do dia a dia, os caras abraçam o negócio. E a recompensa, claro, é o reconhecimento psicológico e o reconhecimento financeiro. Como também, né, você dá algo para essa pessoa pertencer. O marketing externo, ele tem essa mesma função de vender a necessidade, né, de comunicar a necessidade que o seu produto, né, que a sua empresa resolve através de um produto ou de um serviço.
Percebe que quando a gente vai montando isso aqui, vai ficando tipo, caramba, é muito óbvio. Depois que você falou. Depois você falou, é óbvio, né? Percebe o jeito que o negócio vai ficando doido? É óbvio. Ah, é mesmo. Você pode ver, cara, que uma empresa ela começa a ruir quando o líder ele começa a deixar de fazer o trabalho dele como essa figura simbólica de um rei, de um aristocrata. A gente fala assim, ó, eu mando, tem hierarquia, estou nos levando para cá, pelos meus atos você vê que eu estou nos levando para lá, né, para este local. Eu tô na missão com vocês, que é quando eu vou lá, vendo com eles até mais tarde, eu vou lá, cobro eles, brigo com eles. Cara, o que é o amor? Se não estar de olho em alguém, isso é desgastante, isso é sacrificante. Além disso, quando você vê se alguém fazendo algo errado, você vai lá e corrige aquela pessoa. Isso é amor. Porque você tá arrancando um pedacinho de você, a tua energia, o teu tempo, o teu carinho, e tá colocando esse pedacinho que falta naquele outro através desse ato, que às vezes é xingando. E o que é uma venda se não isso, pô? Né? Às vezes, cara, você vai lá, você briga, você xinga, você faz uma campanha um pouco mais agressiva, mas é que se você tem algo bom de verdade, você tá se sacrificando, como por exemplo, cara, olha só, a gente tá fazendo aqui uma baita aula, tal, tem experiência, tem as câmeras, tem, né, você que é meu sócio, você também que é meu parceiro aqui, tá virando sócio agora. Cara, a gente se preparou, já passou do nosso expediente, vamos falar assim, e estamos aqui empolgados para falar de marketing, para falar de posicionamento, para falar de negócio, para falar de empresa. O que é isso? Senão carinho, amor e etc. E além disso, uma missão comprada, uma visão comprada, com valores que mantêm a gente unido com uma argamassa. Então, o que as pessoas hoje, né? Vamos terminar agora aqui, né? A introdução. O que é posicionamento? Ocupar um espaço mental. De alguma forma. A forma, você consegue formulá-la. A forma, né? O formato que você vai ocupar essa mente, esse espaço mental, você pode escolher. É onde entram os arquétipos. Os arquétipos são padrões, né? Como se fossem frameworks, como uma fórmula de matemática de Bhaskara, que você consegue aplicar ela em inúmeros números possíveis, como a estrutura axial de um cristal. Já viram, né? Qual é o formato de um cristal, né? Tem lá as pontinhas, né? Um cristal tem um formato. Independente se o cristal ele é pequeno ou grande ou ultra grande, formato axial é o mesmo, percebe? O arquétipo é isso. Ele não é o cristal em si, mas ele é uma forma, que um cristal se desenvolve de forma individual ali dentro. Pode ser preto, branco, laranja, né? Grande, médio, pequenininho, muito pequenininho, enorme. Então, o arquétipo ele tem essa representação simbólica universal que existe na mente de todas as pessoas, que obviamente não vou entrar aqui porque a gente vai construir uma aula somente para falar de arquétipos de marca, né? E o porquê isso funciona para ocupar um território mental. Porque se a gente está falando de uma forma natural humana, de uma forma que já está pré-instalada, já está pré-concebida na cabeça do homem, e eu conheço qual é essa forma, e eu sei qual é a minha forma, eu me encaixo na forma daquele que tem uma forma semelhante à minha. Símbolo atrai símbolo, você nunca atrairá alguém diferente da sua marca, você nunca atrairá alguém completamente diferente daquilo que você está comunicando. Não faz sentido isso? Então, sobre posicionamento, né, agora eu acho que quem assistiu essa aula consegue definir o que a coisa é. Posicionamento é ocupar um espaço mental. De alguma forma. Agora a forma, ela tem camadas para chegar na forma qual você quer. E a pergunta vem, de que forma você quer ser visto e ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Como as empresas querem ser lembradas depois que elas terminam de se comunicar? Isso é possível de escolher. E quando a empresa ela escolhe, quanto mais ela vai, né, refinando essa comunicação, refinando essa forma de fazer, melhor ela fica.
Ei, Mael, um democrata cristão. Cara, olha o jeito que marca. Mas aí, olha só. Se tu para pra racionalizar, ei, Mael, um democrata cristão. A maioria das pessoas não sabe o que é um democrata. Não tem como ser democrata e cristão, né? Esse é o... Mas o ponto é, sabe qual é o problema das pessoas? Elas comunicam em suas campanhas, né? Então, tu que tá assistindo aí, então já vai lá pegar na orelha do marketing. As pessoas comunicam palavras que o senso comum não conhece. E se o senso comum não conhece, como é que ele adere àquilo no lugar certo dentro dele? Aí você passa pelo processo de psicoeducação. É o que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero trazer, de fato, cada vez mais clareza para as pessoas, para os donos e donas de empresa, que profundamente querem compreender o que esta coisa é. Que é uma palavra que ela tá nascendo de novo, né? Ela nasceu aqui bastante no mercado de novo. Mas o que é essa coisa? Eu tô trazendo o referente. Signo. Posicionamento. Você tem que posicionar sua marca. Né? Aí o cara, tipo, não sei a menor ideia. Tem um episódio do Chris, né? Cara, você precisa de camisinhas. Aí o Chris, né? Tipo, ele não fazia a menor ideia do que era. Cara, é isso, entendeu? Você precisa de um posicionamento. Aí o cara... Mas o que é isso aí? Qual que é o significado? O posicionamento é um negócio só de marca, etc. Não, agora tem um referente certo. A intenção desse encontro aqui, dessa aula, dessa troca, é realmente trazer o referente correto. O que a coisa de fato é. E não sou eu inventando isso é etimológico, é o que a coisa é, né? Cadeira é cadeira, né? Então, é isso que é a coisa. E tem uma metodologia, tem um passo a passo para formar a ponta do iceberg. Para formar a comunicação correta, de acordo com os diferenciais que você diz que tem, de acordo com o que você diz que é, para que o espectador do outro lado, para que o público do outro lado entenda a mensagem e pinte uma imagem certa na cabeça dela a respeito da sua empresa, a respeito da sua marca. Esse é o maior erro hoje. As pessoas pintam quadros errados na cabeça dos outros. Ou as marcas começam a pintar um quadro e daqui a pouco ela quer mudar o desenho. Aí é onde a marca perde o eixo narrativo. Né? Aí a gente entra aqui numa outra seara, né? Eixo narrativo, que aí é o quê? É o caráter fundador, né? Que é o que eu chamo de... eu gosto de chamar, né? Que é a estrela polar, né? Que é a visão. Mas a visão é estudada ali num outro nível, né? A gente pode ter... Aliás, vamos ter uma aula exatamente para falar exatamente disso, né? O que te fez fundar essa empresa, né? O que é o mito fundador dela? O que é a história interior que você tem que fez com que essa empresa fosse fundada? Para qual serventia ela existe no mundo? Sabendo para qual serventia ela existe no mundo, quem são as outras pessoas que já estão, né, nesse mundo tentando também resolver este problema? Ou seja, quem são os concorrentes? Quem são as outras pessoas, então, que já dominaram os territórios mentais? Que é pensar em jogo de war. Quem que são meus oponentes? Quem são os oponentes já velho de guerra? Os oponentes mais novos, mais oxigenados? Vou começar um banco, por exemplo. Cara, quem são os concorrentes? Itaú, Safra. Putz, Banco do Brasil, já te desestimula um pouco, né? Aí você, caralho. Você tem quanto no bolso para começar, meu filho? 5 milhões. Entendi. Eu preciso, no passo de ter a ideia do meu produto, de ter, né, a visão da minha empresa, eu preciso antes fazer um mínimo de análise de público e um mínimo de análise de quem está nesse mercado ao qual eu quero entrar. Porque neste mercado que eu estou olhando, eu vou ver os territórios ocupados. E eu observando os territórios que estão ocupados, eu olhando a necessidade do público, a demanda,
eu comparo as coisas. Cara, tem uma demanda que essas instituições não estão preenchendo. Há um buraco, há uma brecha de posicionamento. É onde você se posiciona ali e ali você é diferente. Tipo a Nômade. A Nômade é o cartão digital para quem quer viajar. Ela começa, agora eu quero, ao invés de ser só para viajar, eu quero ser também agora um cartão de luxo. Não, peraí, amigo. Você não começou a tua história assim. Você pode até mudar, mas você tem que fazer um esforço de marketing muito grande, ou seja, de campanhas, de peças publicitárias, esforço de marketing, porque vai mudar tudo dentro da empresa. Vai mudar a forma como você vende a empresa, tudo, cara. Ela perde o eixo narrativo. O que é um eixo? Um eixo, né? É um eixo, pô, é um eixo. Eixo. Porque o eixo é um eixo. É o que é. É o que é. O que tem e o que tem ao entorno do eixo, né? Bom, tem engrenagens, tem outras peças que compõem, né? Enfim. Eu gosto muito de uma analogia que é, vamos pensar em um livro. O título do livro, O Foco. Pega. Capítulo 1, O Poder do Foco. Coerente com o eixo, com a capa, com o título. O foco e o cérebro. Terceiro capítulo, né? O poder de fazer o essencial. Quarto capítulo, começando a sua carpintaria. Tu vai pegar o livro assim, caralho, meu amigo, o que aconteceu? Primeiro errado essa porra. Não, o cara vai pegar, caralho, muito louco. Eu tô terminando um livro do Jung, que chama lá, né? Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Tá tudo lá, cara. Tem arquétipo lá, ânima, ânimos, negócio todo lá. Não fala nada sobre charuto. Como degustar o seu charuto. É um livro fiel ao título. Uma marca, ela é fiel à visão. Se ela perde a visão, que é o que eu chamo de estrela polar, a gente vai ter um momento para falar disso. Se ela perde a estrela polar, ela começa a fazer cagada. Ela começa a olhar para muitas outras estrelas brilhando no céu. Ela começa a mudar a direção para muitas rotas. É onde a própria audiência fica tonta, porque a marca tá tonta. E isso espelha no quê? No DRE. Isso, olha, até o próprio Bernard Arnault, que é o dono da LVMH, a visão da marca dele, do grupo dele, é ser de fato a marca mais exclusiva e desejada do mundo. Cara, olha que simplicidade. Volvo. Que nenhuma pessoa se fira em um Volvo. Aí você olha pro carro, é o carro mais seguro que tem no negócio mesmo, cara. É possível que ninguém se machuque em um Volvo? Não. Vai ter gente que vai se machucar. Mas a busca é essa, é o que guia eles. Então, nosso carro ele é melhor em tudo que tem referente à segurança. Não é o carro mais rápido, não é o carro mais... Não, é o mais seguro. Ele é fiel ao título, ele é fiel à visão, ele é fiel ao eixo. E você olha quando o eixo do grupo, né? Porque o LVMH é um grupo. Você olha as marcas que ele possui, as marcas que ele comprou, é exatamente isso. Rolex, Dior, Gucci, todas são do mesmo grupo, que cede a mesma visão do grupo, que essa era a marca mais exclusiva e desejada do mundo. Perfeito, é isso aí, né? Então, quando a gente tem claro o título do livro, o título da nossa empresa, ou seja, essa visão, a gente não faz cagada no resto, né? Então, o posicionamento sai para a superfície, o óbvio. As pessoas hoje procuram a gente por quê? Por posicionamento, elas não vão procurar a gente por saúde, porque a gente tá fumando, pô. Não é a finalidade nossa. Eu vou lhe ensinar a ter uma vida extensa, longa e saudável. Não. Nossa finalidade aqui é falar sobre posicionamento e marketing e negócios. Onde a gente articula psicologia, filosofia, teologia e marketing. São essas matérias que compõem a dimensão do que o homem é, e o que o homem é reflete em comportamento de uma empresa.
Então, se eu entendo do homem, eu entendo de negócios, basicamente. Eu entendo de vendas, eu entendo de comunicação. É isso. Então essa é a nossa finalidade. Né? A gente não perde a estética por degustar um charuto, já que a gente gosta. Perderíamos a estética se a gente se propusesse a falar de marketing e estivéssemos falando agora sobre baile funk e as nossas experiências num baile funk. Aí, porra, não, peraí, aí perdeu a estética. O que é estética? A estética é isso. A estética, ela é uma coerência narrativa, simbólica, verbal, gestual e textual. Isso é estético. Né? A gente pode falar de símbolo e estética também no outro encontro sobre a respeito, né, de como que isso se articula com o posicionamento numa campanha publicitária, numa campanha que a empresa vai fazer. Né? Então, como é que eu pego esses valores que minha empresa tem, como que eu pego essa visão, essa missão, empacoto isso numa campanha de forma estética e jogo isso para o mundo. E o mundo entende essa estética visual, verbal, simbólica e gestual. Imprime um quadro certo na cabeça deles, né? E isso tudo se dá por um ponto, né? Que eu chamo que é a causa eficiente ali do negócio, que é a causa primeira. A visão. O mito fundador. Isso mantém a empresa presa ao eixo narrativo, presa ao seu ideal fundador. A marca não se perde. Ela pode se readaptar. Veja, a Montblanc hoje em dia tem site, tem Instagram, tem influenciadores. Em 1800 e pouco, quando ela lançou, não tinha. Não tinha. Aliás, é de 1905, acho, a Montblanc, ou 1904, não lembro. É isso, ela começou com 3 sócios com essa ideia. Não, cara, a gente vai ter umas canetas massa. Qual é a comunicação da época? O jornal? As canetas da época eram umas. Aí eles perceberam que o design foi mudando, então eles foram melhorando e etc. Mas se mantém, né, as peças, né, as campanhas se mantêm fiéis ao que a marca sempre foi. Atualizada para o contexto da época. Mas não se perde da origem. Então, quando a gente pensa em posicionamento, nós estamos vendo... Olha que bonito isso aqui. Isso aqui é muito bonito. É muito bonito. Quando a gente está falando de posicionamento, a gente está vendo, ao mesmo tempo, a ideia do fundador, que nasceu do coração de alguém, em ação. A gente vê uma ideia que não tinha matéria, depois numa peça, numa campanha, em ação. É como se a gente visse a semente e a árvore 10, 20 anos depois ao mesmo tempo. Bonito isso, né? Só que claro que no começo você não sabia que aquela semente ia virar, sei lá, aquela árvore, mas você tinha ali um ideal. Mas depois que virou, quando você olha bem para uma campanha, você consegue ver as duas coisas. Você consegue ver a finalidade que ela está alcançando e a origem dela. Você fala, cara, eu acho que eu sei mais ou menos qual é a visão dessa empresa. É bonito isso. Né? É onde a gente entra nas 4 causas aristotélicas, né? Causa eficiente, material, formal e final. Você vê ali numa campanha a ideia daquela campanha em si, mas você vê ali o eco do fundador, cara. É muito bonito, né? Aí a gente entra mais na poesia, né, do posicionamento de marca. Mas de forma prática, é isso. Uma empresa é a materialização das ideias do dono, né? É óbvio que esse dono ele pode escolher criar uma percepção completamente diferente da que ele é de fato. Tem empresas que fazem isso. O cara escolhe, né? O cara ele pode ter um estilo de vida diferente, mas as aspirações dele em determinado campo, ele consegue construir campanhas ali dentro do marketing. Ou até mesmo, né? Uma empresa ela teve um novo CEO que assumiu, né? Ou o founder morreu, alguma coisa do tipo. Você pode perceber que muitas vezes, se o CEO não entende profundamente aquela semente, que agora é grande, ele destrói a narrativa da empresa. Né? Um caso clássico que aconteceu, a própria Balenciaga, né? Se você pega a história do fundador, belíssima. Roupas elegantíssimas, lindíssimas, de belíssimo padrão, de altíssimo luxo, elegância, beleza, estética. Agora a marca vende um saco de lixo, pô. Ela vende um tênis rasgado, ela é antiestética.
Agora, se uma marca ela é fundada com essa finalidade, cara, a nossa finalidade é isso aí mesmo, né? É fazer com que objetos velhos pareçam caros. Visão da minha empresa, né? Então, eu quero ser antiestético, né? Eu quero pegar algo que... Romper com padrão de beleza. eu quero romper com o padrão, enfim. Não vou falar da parte progressista, não. Isso não importa. A gente tá falando aqui no campo do marketing e do posicionamento. Beleza. Mas a fundação da empresa não foi essa. Então você vê o quê? Ruído. Aí é onde moram os ruídos do posicionamento. Olha só para concluir. O ruído do posicionamento é quando a ideia da fundação, ou seja, a ideia de visão e missão e valores não é encontrado nas campanhas. Não é encontrado no post do cara no feed. Há uma dissociação, é quase uma esquizofrenia, né? A empresa acredita, o dono acredita que é uma coisa, acredita que é visto de uma forma, acredita que deve ser visto de uma forma, mas quando na verdade o público o vê de outra. O cara, ele é uma coisa e aí ele fica copiando o concorrente que faz outra coisa totalmente diferente da dele. Ou copia, ou tenta fazer mesmo e não sabe fazer, ele não para meditar nada aí nesse aspecto. Ou contrata uma empresa e terceiriza tudo na mão dela. Exatamente, faz aí pra mim, né? Ele tem boa intenção, muitas vezes, mas o que ele não tem mesmo é know-how de empresa. É por isso que hoje a gente costuma ajudar mais empresas que já têm um mínimo de fundação ali, né? Já tem entrada de caixa, já tem fluxo, já tem crescimento. Porque muitas vezes essa empresa que é o cara que ele não tem nenhuma dessas preocupações, muitas vezes ele vê que o produto que ele vende nem é ele nem gosta daquilo. Enfim, a gente entra aí numa seara que vem muitos tópicos de discussão, né? Você me fez lembrar sobre, de fato, ser essa fundação, né? Fundação. Eu lembrei da Apple, Think Different, e do Steve Jobs. Teve um momento da Apple que o Steve Jobs ele saiu da Apple, né? E aonde ele foi? Pra Pixar. E ele chegou na Pixar e fez junto daquilo todo o storytelling e assim surgiu o Toy Story. Foi quando o Steve Jobs estava na Pixar. Depois ele sai da Pixar, volta pra Apple, só que ele volta de fato com o mesmo ideal dele, Think Different. E a Apple tava toda fodida ali na época. Não fodida, né, mas tava precisava dele. E aí foi quando ele lançou o iPod. E ele veio com o Think Different total, né? Que não era nem... Era o iPod que na época competia acho que com o Walkman. Na época. Então não era o iPod? Era o iPod. iPod, né? Que competia com o Walkman. E aí ele trouxe a ideia. Tenha 1000 músicas no seu bolso. E na onde está o mito fundador, a visão da empresa, o eixo narrativo, a cabeça do dono, no caso da Apple. E esse dono, que já faleceu, ele perpetuou para o CEO atual e para os investidores e etc. essa mesma ideia. Ela continua a ecoar de forma sem ruído. É a empresa mais valiosa do mundo, pô. Porque foi respeitado o mito fundacional. Não foi perdido, né? Então, essa é a poesia do negócio. Então, se você não sabe para que você existe e o porquê você existe, você não tem uma empresa. Você tem um negócio que entra um dinheiro no final do mês, né? É um negócio que não é uma empresa, tá? É só um troço, né? Você tem um fluxo de caixa. Você viu uma demanda ali que se atende de algum jeito, mas não é uma empresa. Ela não vai se perpetuar. Uma empresa, ela tem a capacidade de se adaptar e de se perpetuar, né? A gente é uma expressão disso. Veja, a gente tá fielzinho, bonitinho, a gente é uma empresa pequenininha ainda, tem 4, 5 anos, que é só que a gente posiciona a marca. Não, tem 4 anos, 3 para 4 anos agora. Que essa empresa nasceu de fato com essa visão e etc. Agora que a gente tem, né, um certo tamanho, tem ali, né, tem sede, tem outra empresa. Bom, o ponto é, hoje há quase 50 pessoas dentro da empresa, no momento da gravação desse vídeo, que estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção, e etc. E a empresa está crescendo, está ganhando know-how, está ganhando um bom histórico, uma boa reputação, porque estamos fiel à ideia que veio da minha cabeça, que foi fundar, que foi... Cara, eu passei por muitos anos muito triste por saber que eu era bom, por saber que eu tinha competência, por saber que eu tinha capacidade, mas não era reconhecido
As pessoas não viam a minha diferença, o meu diferencial. Porque eu tentava ocupar os mesmos territórios mentais dos outros. E quando eu tentava ser eu, por ter uma personalidade fraca, eu me acuía, né? Então, eu tô falando do momento que eu fui atleta de fisiculturismo. Cara, eu sabia que eu era bom, eu sabia que eu era melhor que muitos influencers. Tecnicamente, treinando disciplinamente, aliás, de disciplina, sabia explicar as coisas. E aí, no caso, quando eu comecei a ir mais pro mundo bodybuilding, esse meu jeitão, porque eu sou super explicador, né? Eu era meio que o explicador do negócio. Aí eu fui gravar para alguns canais e os caras tiravam sarro de mim. Ah, você explica tudo, né? Não sei o que lá. E aí eu virava chacota. Mas por ter uma personalidade fraca, não ser de fato ter capacidade de ter uma empresa, então tá errado, né? Aí eu ficava inseguro e mudava e começava a copiar. Porque eu não tinha claro por que eu fazia aquilo. Bom, e de anos, quase 10 anos, navegando ali, né, a deriva, eu, quando decidi fazer o método de posicionamento nosso, que é o MPA, Manual do Posicionamento Arquetípico, o meu mito fundacional, a história que narrava-se ali dentro de mim era: o meu desejo é que eu consiga fazer com que qualquer empresa, com que todas as empresas consigam, empresa competente, né? Então, o dono tem que ser competente, consiga comunicar esse diferencial no mundo e marcar um território. E, cara, foi esse de ódio e desejo que nasceu a empresa. Isso é perseguido até hoje. Manual cada vez melhor, os nossos processos, a busca está clara. Imagina se amanhã a gente se perde, fala assim, não, agora a gente vai ser social media, agora a gente vai fazer só social media. A empresa se perdeu. Não é para isso que ela existe. Ela existe para posicionamento de marca. Eu posso ter serviços agregados ao posicionamento de marca, que aí no caso o grupo, posicionamento de marcas, né? A nossa visão, posicionar empresas competentes para transformar as pessoas, os negócios e o país. O guarda-chuva do grupo começa a perceber que há serviços que ele pode complementar para ajudar nessa finalidade, mas ele não pode perder aquilo que fez ela ser fundada. Bom, para quem acompanha até agora, não esqueça de deixar aí o seu like, de comentar no vídeo, de compartilhar, de colocar aqui no comentário também as outras aulas que você gostaria de ver, ouvir e assistir. E como também não se esqueça, caso você queira de fato entender como nós podemos ajudar a sua marca, a sua empresa a se posicionar de forma autêntica, coerente com o que você é, com seus diferenciais, existe aqui embaixo uma ficha de interesse no link. Só você preencher essa ficha que está no link, são 2, 3 perguntas rápidas. Imediatamente, meu time vai entrar em contato com você, compreender os problemas reais do posicionamento da sua empresa e, com isso, ser honesto em dizer se a nossa metodologia é capaz de ajustar esses problemas ou não. E, com isso, você consegue construir e crescer, né? Crescer a sua marca e o seu posicionamento, ou construir ele, caso você queira construí-lo, para que você, de fato, seja lembrado da forma correta. Porque lembrado você já é. Talvez só não de uma forma como você gostaria. Obrigado. Até o próximo vídeo.